E se você fosse o último justo da terra? O que faria se Deus dissesse que tudo vai acabar amanhã? Essa é a história real de um homem, sua fé e uma arca que desafiou a destruição do mundo inteiro. Nos tempos antigos, quando os homens se multiplicavam sobre a terra, algo terrível aconteceu. A humanidade havia se corrompido. Violência, maldade, egoísmo. O coração do homem havia se afastado completamente de Deus. A terra estava cheia de iniquidade. Então Deus viu que os pensamentos do coração do homem eram maus continuamente. Gênesis 6:5. O Criador, entristecido, decide pôr fim a toda a carne. Mas no meio daquele mundo mergulhado em trevas, havia um homem diferente, Noé. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele andava com Deus. Gênesis 6:9. Deus revelou a Noé um plano de destruição, mas também de salvação. Instruções precisas foram dadas. Construir uma arca de madeira de cipreste, com 3 andares, janelas, portas e um teto. A arca não era pequena. Tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Um verdadeiro navio de fé. Enquanto todos zombavam, ele martelava. Enquanto os outros pecavam, ele obedecia. Agora, imagine, você construindo um navio gigantesco no meio do nada. Você sendo chamado de louco todos os dias. E mesmo assim, continuando. Porque a voz de Deus falou mais alto que a opinião do mundo. A fé de Noé o levou a trabalhar por 120 anos na construção daquela arca, segundo Pedro 2:5. Durante esse tempo, ele também pregava à sua geração, avisando sobre o juízo que viria, mas ninguém acreditou. O povo estava ocupado demais com suas festas, com seus próprios desejos, com a vida passageira. O coração endurecido não ouve conselhos, prefere rir até que seja tarde demais. Quando chegou o tempo determinado, Deus ordenou: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Noé entrou com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, suas noras e um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, conforme Deus havia mandado. Então, a porta foi fechada. Não por Noé, mas pelo próprio Deus. A oportunidade havia terminado. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Fontes do grande abismo se romperam, janelas do céu se abriram, e as águas subiram acima dos montes mais altos. Toda criatura com fôlego de vida fora da arca morreu. Toda a civilização foi varrida. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca foram salvos. Gênesis 7:23. Aqui entra um segundo gancho importante. A mesma arca que parecia loucura tornou-se refúgio. A obediência que antes era ridicularizada, agora era a única salvação. As águas cobriram a terra por 150 dias. Noé não questionou o tempo, não bateu na porta do céu pedindo pressa. Ele esperou em silêncio. Porque quem confia em Deus sabe que até o silêncio dele tem propósito. E então Deus se lembrou de Noé. Um vento soprou, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Depois de meses, Noé soltou um corvo. Depois uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico. Um sinal de que a paz voltaria. A vida recomeçaria. O juízo havia passado. Quando a terra finalmente secou, Deus ordenou: saiam da arca. E Noé, como primeiro gesto de liberdade, ergueu um altar ao Senhor e ofereceu um sacrifício. Ele não saiu correndo. Não foi construir sua casa, nem buscar alimento primeiro. Ele foi agradecer. Porque quem atravessa um dilúvio com Deus sabe que a gratidão é a base do recomeço. Deus se agradou do sacrifício e fez uma promessa eterna. Nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. E como sinal dessa aliança, colocou um arco nas nuvens, o arco-íris, como símbolo de que a misericórdia ainda habita entre nós. Gênesis 9:13. Essa história não é apenas sobre animais e uma arca. É sobre fé em tempos de incredulidade. Obediência em meio ao caos. Esperança onde só havia destruição. E hoje, quando o mundo novamente se afunda em injustiça, violência e orgulho, a pergunta permanece:
Você estaria pronto para entrar na arca? Ou ficaria de fora zombando até que a porta se feche mais uma vez? Porque toda arca começa com um passo de fé, e toda salvação nasce de uma escolha. Deus ainda chama os seus, ainda fala ao coração dos que ouvem. Talvez hoje Ele esteja falando com você. Não ignore o chamado, não adie o arrependimento. A porta ainda está aberta, mas não por muito tempo. Me siga aqui e juntos vamos redescobrir histórias que revelam verdades profundas da alma. Aqui é o canal Espelho da Mente, onde cada palavra carrega um espelho e cada reflexão pode mudar o seu dia. Curta, comente e compartilhe se essa mensagem falou com você. Sua fé também pode inspirar outros a encontrarem o caminho da salvação.